Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pod do Baster, o podcast do Baster. Aprender a gastar. O que acontece? O pessoal varia muito. É um imbecil que só gasta dinheiro em coisa que não precisa, faz dívida, não tem nada, não tem reserva, vive que nem um imbecil. Aí chega aqui na Baixa.com, poupar, reserva de emergência, Cleiton, não sei o que, e vira o outro imbecil que só poupa, enche o saco da família, ninguém pode gastar em nada, fica obcecado em poupar. E além do mais, entra nessa modinha de minimalismo, que é só para dar vazão ao seu vício de poupar. Pois bem, e aí fica com culpa de gastar. Gastar é uma coisa boa. Você poupa. Poupar não é um objetivo em si. Poupar é para você poder gastar tranquilamente. Para isso que você poupa e você acumula patrimônio. Não é objetivo, eu tenho 1 milhão. Se você não faz nada e vive minimalismo e umas ideias completamente imbecis e começa a querer economizar em tudo, não vou ligar o ar-condicionado porque a conta vai aumentar, não vou não sei o que, então ter 1 milhão é merda, porque ele não serve para nada, virou o teu objetivo. E quando aquele 1 milhão é para você poder viver melhor, o objetivo final é viver melhor, o objetivo não é poupar. Poupar não é um objetivo em si. Poupar, você poupa para poder gastar mais e melhor. E não tem nada de errado, porque começa muito o julgamento. Fulano gasta, comprou um iPhone. Não tem nada de errado. Se a pessoa pode gastar, mas que coisa mais triste, sente prazer em gastar. Se a pessoa pode estar feliz, é problema dela. Então, sabe? E quando você gasta, você está movimentando a economia, você está gerando emprego, você está ajudando aquele vendedor ali, você está ajudando ou o pequeno comércio, ou mesmo que seja o grande, você está ajudando ele a manter os empregados. Então, gastar é uma coisa boa. Não tem nada de errado em gastar. Agora, ninguém está falando sobre gastar o que não pode, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. Aí é imbecilidade. Eu fiz um tópico aqui que eu fiz: gastar é bom quando pode, claro, 28/1/2021. Gastar traz prazer para alguma pessoa, não tem nada de errado nisso se ela pode gastar. Todas as considerações abaixo valem para quem pode gastar ou gasta que pode, sem se apertar, sem fazer dívida, sem deixar de aportar no investimento, etc. Você tem que ficar ali no meio. Você não é o cara que gasta tudo que não pode, faz dívida e tal, e você não é o cara que que toma banho na rodoviária para economizar dinheiro e que poupança virou o objetivo da sua vida. Você fica ali no meio. Você gasta, você poupa, você investe, mas você gasta também parte do que você ganha, e conforme você vai ganhando mais, poupando mais, tendo patrimônio, você pode gastar mais. Exemplo: primeiro você para de saber, de se preocupar com quanto custa um picolé e tal. Depois você para de se preocupar com quanto custa a gasolina, você nem sabe quanto custa. Para de se preocupar quanto custa, quanto é a conta do restaurante. E assim por diante, né? Eu garanto que ninguém aqui se preocupa com o preço de uma bala Juquinha. Então que as coisas na tua vida vão virando bala Juquinha. Claro, não, mas então uma cobertura na praia vai virar bala Juquinha. Não, provavelmente não vamos chegar a isso. Mas podemos chegar à conta de um restaurante ser algo que você não se incomoda mais. Então você vai evoluindo para não se incomodar mais. Agora, isso é que é muito ruim. Você chega ao nível de poupança, dinheiro e patrimônio que, exemplo, a conta do restaurante não faz mais diferença, mas você continua se importando com ela.
Isso é que é muito ruim, né? Você continua ali conferindo, nervoso, que a conta veio não sei o quê, e ela não faz mais diferença. Então você tem que se permitir evoluir. A bala Juquinha eu garanto que não faz diferença. A gasolina ainda faz? Pode ser que sim, pode ser que não. Se não faz, para de se preocupar. Então você começa... a Ellen DeGeneres chamou o Bill Gates no programa dela e fez uma brincadeira que botou o preço de um monte de coisa, produto de supermercado, produtos de utilidade, para ele tentar acertar o preço e botava preços totalmente diferentes. Obviamente ele não sabe o preço de nada disso. Então você começa a não se preocupar e não saber mais bem o preço. Você tem que se permitir essa evolução. Veja coisas que não fazem mais diferença para você e começa a não saber mais o preço. Por exemplo, a água sem gás é 3 ou 4 ou 5 reais. Aí normalmente é 4, alguém cobra 5 e você não compra, porque em outros lugares é 4. Você esqueceu o principal. Economia é dinheiro, tempo e paz. Se você quer beber aquela água naquele lugar, naquele momento, aí você vai andar até outro, porque normalmente é 4 e aquele está cobrando 5. Você não está se permitindo evoluir e enriquecer, e esse comportamento vai dificultar o seu enriquecimento. Então você tem que começar a parar de se preocupar com os gastos que não fazem diferença. Para um é a bala Juquinha, para outro é a água sem gás, para outro já é a gasolina, para outro já é a conta no restaurante, para outro já é um carro. Aí é de cada um. Mas você tá na bala Juquinha, só vai chegar no carro se você aprender a enriquecer, aprender a evoluir, sair do mindset da miséria. Ao contrário do que as pessoas pensam, o mindset da miséria, ele impede o enriquecimento. O cara que fica fazendo conta de tudo, ele não enriquece. Então, você tem que se permitir gastar. Eu dei o exemplo da água sem gás, pode ser a conta no restaurante, que não faz a menor diferença. Um restaurante mais barato que a conta é 100, o mais caro que é 150. Você pode ir no mais barato, mas que você queria ir no mais caro e não faz a menor diferença, mas você continua se bloqueando, entendeu? Então, você tem que tirar essa culpa do gastar. Então, alguns exemplos que eu botei aqui. Ah, mas fulano vai no shopping, faz compra e fica feliz. Que coisa ridícula. Ridícula no seu mundo. Se a pessoa fica feliz é o que importa. Então, temos que parar de julgar. Pode ser que se você se der esse direito, você comece a fazer isso e ficar feliz também, em vez de ficar cuidando da vida dos outros. Mas ele compra um monte de porcaria, nem usa e depois doa. Daí, dane-se, o que você tem a ver com isso? Compra, usa uma, não usa outra, a outra doa. Às vezes, para a quantidade de dinheiro que ele tem, não faz a menor diferença. Pô, ele comprou sei lá o que para bike, um tênis sei lá o que, não precisa disso, não é profissional. E daí, ele está feliz, vai fazer mais esporte com mais frequência, sentir mais prazer fazendo esporte. Quer dinheiro mais bem gasto? Então eu mesmo sou um exemplo. Eu compro coisas para minha bicicleta que não, teoricamente não precisa, mas aquilo me dá prazer, eu fico feliz, pedalo mais, pau. Esse é o dinheiro mais bem gasto que existe. Você vai ficar feliz, vai fazer mais esporte, vai ter mais saúde. Não tem nenhum local que você possa gastar melhor dinheiro do que isso. Então, o pensamento no dinheiro, que é meio uma doença, que é não entender que o dinheiro é um meio e não um fim, leva a todos esses problemas. Começar a viver em função de poupar é quase tão ruim quanto quem vive em função de gastar e faz dívida. Você sai de um polo ruim para outro igualmente ruim. E ainda tem isso, tem um lado social, ajuda a trazer emprego, ajuda os comércios, ajuda a movimentar a economia. Parece que gastar é feio, não tem nada de feio em gastar e não precisa sentir culpa. É de certa forma uma distribuição de renda. Trabalhar é bom, poupar é bom, gastar também é bom, desde que tenha feito os dois anteriores e possa gastar sem problema. Eu nunca gastaria 40 mil reais numa bicicleta, eu nunca gastaria 10 mil reais numa bolsa, porque isso para você é muito. 40 mil para quem tem 4 milhões é igual a R$1.000 para quem tem 100 mil. Então, isso é uma coisa que eu até falo no meio da bike. Provavelmente aquele cara que compra a bicicleta de 40 mil, ele é menos gastador do que você que compra de 5 mil.
Porque provavelmente ele tem muito mais do que 8 vezes o seu patrimônio. Então, essa coisa do julgamento e da maluquice, você às vezes julga pelo seu mundo, mas você na verdade está sendo mais gastador do que ele. Porque se você tem, vamos dizer que você tem um patrimônio de 500 mil reais e gasta 5 mil numa bicicleta, e o cara tem patrimônio de 20 milhões e gasta 40 mil numa bicicleta, ele está gastando muito menos do que você. Então 40 mil não quer dizer nada, absolutamente nada. E o Roé fala exatamente o que eu falei: a gente tem que trabalhar para tornar os valores cada vez mais irrelevantes, ao invés de dar importância ao que não tem. Em vez de ficar falando que nunca vai pagar 500 reais em um jantar, trabalhe para que 500 reais se torne nada ou quase nada para você. As coisas têm que se tornando, você ir trabalhando para acumular patrimônio, para as coisas ficarem igual uma bala Juquinha. Mas você tem que evoluir, porque tá cheio de gente que tem o patrimônio, que é rico, mas continua fazendo continha e continua não se dando ao direito de gastar. Então não tem essa que poupar é bonito eticamente e gastar é ruim. Muita gente não entende isso. Se não for para gastar, qual é a razão de poupar? Nenhuma. Você vai poupar só por poupar. O que te deixa mais rico é poupar. Gastar, teoricamente, não te deixa mais rico. Mas se você não gasta, você está poupando para quê?